Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Eu sou o professor Heraldo Cunha e esta é a nossa aula de língua portuguesa para o 9º ano. Nós vamos começar a aula com o tema Figuras de Linguagem. É um gênero textual, figuras de linguagem, que iremos estudar na aula de hoje. Aula de língua portuguesa para o 9º ano. Você sabe o que é uma figura de linguagem? Chamamos de figura de linguagem os recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. Esses recursos podem dar o efeito de exagero, ausência, similaridade, lirismo ou estranheza, priorizando a alteração da construção das sentenças ou a semântica, que é o significado, ou a sonoridade, que é a forma. A primeira figura de linguagem que nós iremos estudar chama-se pleonasmo. Você sabe o que é um pleonasmo? O pleonasmo é um recurso linguístico que utiliza a repetição de um termo ou de uma ideia para dar maior ênfase ou clareza. Dependendo do contexto e da intenção do falante, o pleonasmo pode configurar uma figura de linguagem ou um desvio da norma padrão, tornando-se um vício de linguagem. Então, o pleonasmo é a repetição de um termo ou de uma ideia. Vamos estudar agora os tipos de pleonasmo. Existem dois tipos de pleonasmo, o literário e o vicioso. Pleonasmo literário e o pleonasmo vicioso. E, como já falei, um vício de linguagem. São tipos diferentes a depender da intenção de quem enuncia o discurso e da maneira como isso é feito. Então, vamos ver aqui as características do pleonasmo literário. É empregado para fazer uma ideia, para enfatizar uma ideia ou conceito, dando caráter poético à construção. Veja um exemplo clássico do poeta português Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Lindo, né? Esse trecho desse poema de Fernando Pessoa. Então, como se pode notar, explicitar o adjetivo salgado para o mar é redundante, porque a gente está careca de saber que o mar é salgado, a água do mar é salgada. Mas, na literatura, existe a licença poética. É permitido, né, aos escritores, aos compositores, aos poetas, utilizarem deste recurso estilístico. É para enfatizar a ideia do mar, que é salgado, e quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Não é verdade? A lágrima é salgada. Aí, ó, ele faz uma conjunção relacionando o sal da água do mar ao sal das lágrimas de Portugal, que nos remete ao tempo das navegações, quando muitos portugueses perderam os entes queridos, né, que embarcavam nas naus em busca de descobrir novas terras. Próximo slide. Pleonasmo vicioso ou redundante. É uma construção comumente não vista como adequada ou que não acrescenta efeito de ênfase ou de esclarecimento, configurando um vício de linguagem. Este pleonasmo deve ser evitado. Mas normalmente, né, por falta de atenção ou pouco conhecimento dos significados das palavras, por nós, falantes de língua portuguesa. Então a gente comete no dia a dia, na fala coloquial, numa conversa informal, a gente acaba cometendo esses escorregões e aparece o pleonasmo vicioso, tornando-se um vício de linguagem. Alguns exemplos de pleonasmo vicioso: entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, adiar para depois, surpresa inesperada. Outra alternativa: ver com os olhos, protagonista principal. Então vejam aí neste primeiro quadro vários exemplos de pleonasmo vicioso que a gente fala sem querer. Cadê fulano? Ah, ele saiu para fora. Se a pessoa sai, só pode ser
para fora de um ambiente, né? Se sobe, é para cima. Se desce, é para baixo. Então, não há necessidade de falarmos dessa maneira. Continuando os exemplos, elo de ligação, encarar de frente, conclusão final. Há muito tempo atrás, veja bem, há muito tempo atrás, isso já esta expressão, ela já está corriqueira no linguajar do brasileiro, em geral. Não depende de instrução. Pessoas até de formação superior, às vezes diz, há muito tempo atrás, ou há 10 anos atrás. Lembra daquela música de Raul Seixas? Eu nasci há 10.000 anos atrás. Pois é. Ah, mas se o Raul Seixas falou, mas ali é uma canção, é uma poesia. Há a licença poética. Talvez ele tenha utilizado na música para efeitos de rima, ou construção mais poética da música. Mas no dia a dia, a construção correta é falar apenas há muito tempo, porque o verbo haver, no sentido decorrente de tempo, ele é impessoal, certo? Então ele fica no singular, e se já é há muito tempo, foi um tempo que se passou, não precisa se dizer há muito tempo atrás. Continuando, planejar antecipadamente, repetir de novo, consenso geral e fatos reais. Se é um fato, é a realidade, já está comprovado que aconteceu, ele é real. Então, este é o pleonasmo vicioso, ou também conhecido como redundância. Vamos ao próximo slide, a próxima figura de linguagem. Vamos estudar agora a metáfora. O que é metáfora? Metáfora é um recurso semântico, um meio utilizado por quem escreve ou por quem fala para melhorar a expressividade de um texto literário. Quando é empregado em uma frase, faz com que esta se torne mais eloquente para os que a leem e a ouvem. Pode ser entendida como um artifício linguístico capaz de promover uma transferência de significado de um vocábulo para outro, através de comparação não claramente explícita. Então, guardem isso aí, uma comparação não claramente explícita. Não está claro, explícito. Talvez de uma forma implícita. É um recurso usado para dar significado a um texto ou a uma construção. Vamos ver alguns exemplos de metáfora. Vejam, observem esta frase. Aquele rapaz é um gato. Olha aí, aquele rapaz é um gato. As meninas dizem, né? A metáfora ocorre porque implicitamente o rapaz é comparado a um gato. Quer dizer que ele é encantador, bonito e etc. Não quer dizer que ele seja realmente um animal gato. Ele foi comparado a um gato porque ele é fofinho, ele é encantador, ele é bonito. Notamos que é uma comparação, mesmo sem a presença de uma conjunção comparativa. Por isso dizemos que essa comparação é implícita, porque não aparece um conectivo, né? Por exemplo, como, que caberia naturalmente na frase. Aquele rapaz é como um gato. Outro exemplo de metáfora. Aquela menina é uma flor. Bom, foi para o menino, agora para a menina. Subentende-se que a menina é meiga, bonita, cheirosa, delicada, ou seja, possui características de flor. Ela não é a flor mesmo, não é a planta. Então as metáforas estão presentes em todos os âmbitos de nosso cotidiano. Aparecem, por exemplo, na música, nas poesias e o tempo todo em nossa fala. Estudiosos da língua já deduziram que usamos em média 4 metáforas a cada minuto em uma conversa informal. Outros exemplos de metáforas. Esta questão é apenas a ponta do iceberg. Quer dizer que a questão é pequena diante de outras. Não é a ponta mesmo do iceberg, aquele bloco enorme de gelo, né, que fica no oceano e que afundou o Titanic. Outra metáfora. Ela é uma formiga para doces.
Quer dizer que ela adora doces como se fosse formiga. Então, vocês estão entendendo as características? O que é uma metáfora? É uma comparação, mas que não usa um conectivo para fazer a comparação de forma explícita. É uma comparação implícita. A metáfora pode ser encontrada na poesia e também na música. Tomemos como exemplo agora alguns versos do poema de Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima. Antes de ler os versos da Rosa de Hiroshima, eu gostaria de complementar esta informação, que este poema de Vinícius de Moraes, ele foi musicado por João Ricardo em 1973, gravado por Ney Matogrosso, quando fazia parte do grupo Os Secos e Molhados. Eles musicaram este poema, esta poesia de Vinícius. Se vocês procurarem na internet, nas redes sociais, aí no YouTube, por exemplo, vocês encontrarão a canção Rosa de Hiroshima, na voz de Ney Matogrosso, quando o mesmo fazia parte do grupo Secos e Molhados. Ficou muito linda a musicalização do poema. Vejam os versos. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa. Na poesia, Vinícius usa muitas metáforas. Uma que chama muita atenção é a palavra rosa, usada no lugar de bomba. O texto nos induz a comparar a bomba jogada sobre Hiroshima com a rosa. Então, Vinícius de Moraes, quando compôs este poema, ele estava se referindo à bomba, né? A bomba atômica que foi jogada na cidade de Hiroshima e depois na cidade de Nagasaki, que deram o início do fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Os Estados Unidos que lançaram a bomba na cidade japonesa de Hiroshima. Então, o Vinícius constrói essa metáfora. Ele compara a explosão, o resultado da explosão, a imagem da explosão da bomba atômica, a uma rosa, as pétalas da rosa, né, é a bomba explodindo. Só que é uma rosa do mal, uma rosa da destruição. Agora, a metáfora nas propagandas. A metáfora também está presente em propagandas e comerciais veiculados pela mídia. A todo momento nos deparamos com outdoors, panfletos e cartazes, nos revelando características semânticas entre termos ou expressões. Características semânticas são o significado, né, que podemos construir entre termos ou expressões. Um bom exemplo é a propaganda da Ruffles, que brinca com a palavra onda. Vejam aí, é um cartaz publicitário, não é? Está ali o saquinho de batatas Ruffles e o destaque para a frase, a batata da onda. Isso é uma metáfora. Por que uma metáfora, professor? No meu entendimento, a onda que ele está falando aí pode ser, construirmos dois significados. Vejam, uma característica semântica é a seguinte: a onda é o formato da batata. Veja que a batata ela é ondulada. Lembrando uma onda, né, uma onda do mar. E a batata da onda, porque a gente já, rapaz, você está na onda, você está na moda. Então é a batata da moda. Você tem que consumir, você tem que experimentar. Compre a batata da onda. Então a metáfora também está presente nas propagandas, nas publicidades. Já vimos pleonasmo, já vimos metáfora. Agora destacamos esta figura de linguagem, ironia. O que é ironia? É uma figura de linguagem utilizada para dizer-se algo por meio de expressões que remetem propositalmente ao oposto do que se quis dizer. A gente diz uma coisa querendo dizer outra. Seu uso é bastante comum e esse jogo de sentidos que se ligam pela inversão gera muitas vezes um tom de comicidade ou de deboche, podendo ser um mero gracejo ou até mesmo um discurso mais sarcástico. Observem aí a primeira imagem. Esta mesa está tão limpa que criou uma toalha de poeira. Será que a mesa está limpa? Não é? Então, isso é uma ironia.
Nós falamos, às vezes, no dia a dia e nem percebemos, de forma irônica, sarcástica, né? Tem um toque de humor. A mesa estava suja, cheia de poeira. E ela disse, esta mesa está tão limpa que criou uma toalha de poeira. É o contrário do que realmente é, né? É o oposto do que se quis dizer. Vejam o segundo quadrinho. Eu acho que alguém está chegando atrasado e o rapaz lá do escritório falou, olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. É uma ironia, o cara chegou atrasado e ele disse que ele não está nem um pouco atrasado. Então, essa característica semântica faz parte de um comentário, de uma construção irônica. É a ironia. Vamos agora estudar outra figura de linguagem. A ambiguidade. O que é uma coisa ambígua? O que é algo ambíguo? É algo que tem dois sentidos. Pode-se entender duplamente. Ou seja, ela também é chamada de anfibologia. É a duplicidade de sentidos numa mesma sentença. Quando surgem por descuido, as ambiguidades são consideradas vícios de linguagem. No entanto, esse é um recurso muito utilizado nos textos poéticos, uma vez que oferece maior expressividade ao texto. Além disso, também é usada nos textos publicitários para garantir o humor. Neste caso, quando seu uso é intencional, a ambiguidade é considerada uma figura de linguagem. Quando é intenção, quando você realmente tem a intenção de ser ambíguo, é considerado uma figura de linguagem textualmente. Mas, quando é cometida por descuido, é um vício de linguagem. Vamos ver os exemplos. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Observem aí. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Não fica claro, não está claro de quem é o quarto. É o do filho ou o seu próprio? É o da pessoa que levou. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Vamos supor que fosse a mãe. É o quarto da mãe ou o quarto do filho? Então, isso chamamos de ambiguidade, porque nós podemos construir dois sentidos para uma sentença, para uma expressão, para uma oração. O outro exemplo. Adoro meu vizinho, mas o cachorro não para de ladrar. Quem será o cachorro? É o vizinho, que é o cachorro, está chamando o vizinho de cachorro, ou é um cachorro o animal que ele tem? Está latindo muito. Né? Está chamando o vizinho de cachorro, reclamando do cachorro dele. Então essa construção é inadequada porque quem a lê pode construir dois sentidos, né? Entender de duas formas diferentes. Então, na escrita, devemos evitar, e também na fala, esse vício de linguagem. Mas na construção poética, na composição de uma música, de uma letra de música, dá-se a licença poética e podemos, para atingir um determinado nível artístico ou um objetivo criativo, podemos usá-lo. A próxima figura de linguagem chama-se hipérbole. Hipérbole. Ela caracteriza-se pelo exagero de uma ideia, é o exagero, com o objetivo de expressar intensidade. É uma figura de linguagem construída através do uso intencional de uma palavra ou expressão exagerada em si mesma, ou pelo uso de um termo que é exagerado em relação ao contexto. Nós usamos isso no nosso cotidiano, no dia a dia, sem ao menos nos darmos conta, mas a gente usa bastante a hipérbole. Olha aqui um exemplo de hipérbole. Fiz uma compra pela internet e a encomenda demorou 300 anos para chegar. É claro que a pessoa não esperou pela encomenda durante 300 anos, mas esse exagero dá uma ideia do quanto a espera foi longa. Vocês entenderam o que é a hipérbole? É quando nós exageramos nos nossos comentários, nas nossas expressões, na nossa fala cotidiana, a gente às vezes faz esse tipo de comentário. Outros exemplos de hipérbole. Olhem, observem aí a menininha, a estudante, carregando uma mochila nas costas. Parece que está pesada. E ela está até com cartaz help, em inglês. Quer dizer socorro, ajude-me. E a frase, essa mochila está pesando 1 tonelada. Ora,
É óbvio que a mochila da menina ali não está pesando 1 tonelada, mesmo que pese 1 tonelada são 1000 quilos. É muito peso, ninguém consegue carregar 1000 quilos. Então é um exagero, isso é a hipérbole. Esta é a característica da hipérbole, é exagerar, certo? Em uma ideia, em um pensamento. Então a gente faz uma frase bem exagerada. Olha o outro exemplo. O filme foi tão emocionante que inundei o cinema de tanto chorar. Por mais que ela tenha chorado e o filme tenha sido muito triste, jamais eu acho que ela irá inundar o cinema com as lágrimas, né? Choradas. É um exagero. Então deu para entender bem o que é hipérbole. É o exagero que nós cometemos. Isso a gente fala sem perceber no dia a dia. Eu estou morrendo de fome. Morrer de fome, né? Posso passar da hora do almoço, da hora do café ou do jantar, mas morrer de fome é uma coisa séria, né? E não é assim que a gente deve falar. Mas a gente fala para realçar, dizer que está com muita fome, aí diz que está morrendo de fome. Vamos para outra figura de linguagem. A próxima é a personificação. Personificação é o mesmo que prosopopeia. Representam figuras de linguagem capazes de atribuir a seres irracionais ou a objetos inanimados ações, qualidades e sentimentos que são próprios dos seres humanos. Exemplos. Nada mais pude fazer a não ser aceitar a sinistra face da morte. Ora, a sinistra face da morte. A morte aí ganhou uma face, um rosto, e assume a característica de ser sinistra. Não é? Isso é uma personificação. Nós estamos dando a um ser, né, irracional a morte é bem abstrata. Então, nós estamos dando uma qualidade humana a ela. Olha o outro exemplo. E o sol, encantado com sua beleza, sorria. Olha aí o sol sorrindo. Não é? Ora, o sol é uma estrela. Então, não tem características humanas, sentimentos, ações, qualidades que nós temos. Então, isto é uma personificação ou prosopopeia. O cantor Cazuza, vocês conhecem? O cantor Cazuza, já falecido, usou a personificação na música Exagerado, na qual acusa a paixão de ser cruel e desenfreada, sem freios. Observe o trecho da música Exagerado. Paixão cruel, desenfreada, e trago 1000 rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Grande Cazuza, que já se foi, não está mais entre nós. Então, ele usou aí esta personificação da paixão, dando uma qualidade, né, uma característica humana a este sentimento. Isto é a personificação ou prosopopeia. Vamos para o próximo slide e vocês vão ficar sabendo que também a personificação ou prosopopeia são usadas no teatro, em filmes, na TV e nas propagandas, quando animais e objetos se animam, criam vida para nos transmitir uma mensagem mais expressiva e significante. A fábula, por exemplo, o gênero textual fábula, é uma personificação, porque tem animais que falam, desenhos animados, filmes agora, as animações digitais que mostram animais com comportamento humano. Então isso é a personificação. É muito fácil de identificar esta figura de linguagem, muito usada no cinema, na música e no teatro. Vamos para o próximo slide e estudarmos esta figura de linguagem que se chama catacrese. Vamos à etimologia da palavra. Etimologia é a origem da palavra. A palavra catacrese vem do latim catacresis, que tem origem no grego catacresis, que significa um mau uso. Ou seja, um mau uso, é um emprego impróprio. Ele é aplicado à figura de linguagem representando o emprego impróprio de uma palavra, porque não existe outra mais específica. Como não tem outra, a gente usa aquela para dar o sentido, né, do que a gente quer dizer. Exemplo: os passageiros embarcaram no avião.
Originalmente, a palavra embarcar servia apenas para designar a entrada em um barco. Não é? Embarcar é entrar em um barco. Mas hoje em dia ela é usada quando nos referimos à entrada em vários meios de transporte, porque não tem outra para usar. Não inventaram ainda uma palavra para significar o ato de entrar dentro de um avião. Então nós dizemos, os passageiros embarcaram no avião, os passageiros embarcaram no metrô, os passageiros embarcaram em um trem. Então vocês entenderam. Outros exemplos de catacrese. Vejam só, são palavras que nós não temos outras para substituir. Então, tomamos o auxílio de outra palavra para a construção do sentido do que queremos dizer. Vejam aí a frase interrogativa. Quem quebrou a perna da mesa? Ora, a perna da mesa, nós chamamos assim. Comumente, a mesa tem 4 pernas. Mas ela não é um quadrúpede, não é um animal, não é um mamífero. Então, perna, seria o suporte da mesa, mas a gente chama assim normalmente. Então, isso é uma catacrese. Não temos outra palavra para usar, então usamos uma que nós conhecemos. Olha aí, o bico da chaleira, o bico do bule, não é? A boca da garrafa, os dentes do serrote, a cabeça do prego, a cabeça de alho, e assim por diante. Isto é catacrese, uma figura de linguagem. Ok? Vamos para exemplo de catacrese na literatura. Observe esse trecho do escritor Graciliano Ramos, no livro, na sua obra, Vidas Secas. Dobrando o cotovelo da estrada, Fabiano sentia distanciar-se um pouco dos lugares onde tinha vivido alguns anos. A expressão cotovelo da estrada é um tipo de catacrese, utilizada nos textos poéticos para oferecer maior expressividade ao texto. Muito bem, agora vamos dar início aos nossos exercícios de fixação. Nós teremos 5 questões, vocês as responderão. Na próxima aula eu darei o gabarito, as respostas das questões. Então vamos lá. Primeira questão, questão 1. Qual é a figura de linguagem que podemos identificar nesta imagem? Vamos observar, é um cartaz. Está ali, ó. Gelo, gelado, 24 horas, aqui. Uma seta indicando, né? Um lugar que vende gelo. E está lá, gelo gelado, 24 horas, aqui. Qual é a figura de linguagem dessa que nós estudamos, uma dessas que nós estudamos, que podemos identificar nesta imagem? Letra A, hipérbole. B, ironia. C, ambiguidade. D, pleonasmo. Analise bem, observe bem o cartaz e responda qual é a alternativa correta. Questão 2. Nós temos aí uma tirinha, o gênero textual tirinha, com o personagem Agar. E está ali no primeiro quadrinho. Quer um hambúrguer? Quero. Completo, mas suspenda o pepino. Então o cara ficou lá suspendendo o pepino. Ele devia ter dito por quanto tempo. Aí está o humor da tirinha. É centrado nesta figura de linguagem. Na tirinha acima, encontramos uma duplicidade de sentidos na fala do Agar, caracterizando uma figura de linguagem. Qual das alternativas abaixo corresponde ao recurso utilizado para garantir o humor da tira? Alternativa A, ambiguidade. Alternativa B, catacrese. Alternativa C, personificação. Ou a alternativa D, metáfora. Qual dessas alternativas, qual dessas figuras de linguagem está presente na tirinha do Agar? Responda. Vamos agora à questão de número 3. Observem aí, o homem vai chegando em casa todo sujo, a camisa toda suja, a roupa toda suja, a calça suja, a cara suja.
E a esposa pergunta a ele: o que foi isso, homem? Foi um candidato ficha suja que me abraçou. Vamos ler o enunciado. Marque a alternativa correta para a figura de linguagem existente na fala do homem, caracterizando uma comparação não claramente explícita. Não está explícito. Se não está explícito, está implícito. Lembra da figura de linguagem a qual nós falamos? Então, responda aí qual a alternativa correta. Alternativa A, personificação. Alternativa B, hipérbole. Alternativa C, metáfora. Ou alternativa D, ironia. Passamos agora à questão de número 4. Questão 4. Observe o trecho da canção Epitáfio, cantada pela banda Titãs, e assinale qual é a figura de linguagem presente no último verso. Vamos ler os versos do trecho da canção Epitáfio, da banda Titãs. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Então, qual é a figura de linguagem que está presente no último verso, né, dessa estrofe? Nós temos aí uma estrofe e temos o último verso. Existe uma figura de linguagem nele? Respondam. Letra A, pleonasmo. Alternativa B, hipérbole. Alternativa C, metáfora. Ou a alternativa D, catacrese. Qual destas é a figura de linguagem presente no último verso da canção Epitáfio, cantada pela banda Titãs? Respondam. E agora chegamos à questão de número 5. Observe, olha aqui, este cartaz é um cartaz publicitário. A frase em destaque diz: na viagem, não jogue cigarro aceso na boca da mata. Propaganda da Hyundai. E ali no quadro branco, bem pequenininho, está escrito: preserve as florestas, conscientizando ao mesmo tempo as pessoas para não causarem incêndios florestais. Então, a pergunta que se faz em relação a este cartaz publicitário: qual figura de linguagem se faz presente neste cartaz publicitário? Alternativa A, hipérbole. Alternativa B, personificação. Alternativa C, metáfora. E alternativa D, catacrese. Analise o cartaz e aponte qual a figura de linguagem está presente nele. Na próxima aula, eu darei as respostas dessas 5 questões, o gabarito. Tentem responder em casa. Na próxima aula, darei as respostas. Vamos agora aos nossos agradecimentos. A equipe colaboradora de língua portuguesa, coordenadora Martinha Mari de Souza, professor e professoras Antônia Margarida da Silva, Heraldo José Melo da Cunha, Márcia Valuza Cavalcante da Silva e Marta Maria Costa e Silva. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, meus alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim, eu sou o professor Heraldo e esta foi a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano de hoje. Até a próxima aula e fiquem com Deus.